Bom, ok galera, bem-vindo a um novo vídeo de Matemática com Cidrocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui nas questões do livro de Fundamento da Matemática Elementar, volume 1. Estamos resolvendo aqui a questão 537, que diz assim: sabendo que A e B são números reais e positivos, resolva as equações. Aí na letra A temos essa equação belíssima aqui, né? E aí a gente já resolveu ela aqui no vídeo anterior. E aí eu fiquei devendo a vocês como é que eu tenho que mostrar que esse B aqui, o conjunto de solução dessa equação é esse resultado aqui, 2A raiz de B dividido por 1 mais B. E o gabarito diz onde esse B tem que ser maior do que ou igual a 1. Não é maior do que 1, é maior ou igual. E aí eu fiquei devendo mostrar como é que, de onde foi que apareceu que esse B tem que ser maior do que ou igual a 1. Bom, a gente viu aqui nas condições iniciais que a gente tem aqui a condição A, que esse radicando aqui tem que ser maior do que zero, a gente conclui isso aqui. Tem a condição B, que esse radicando aqui tem que ser maior do que zero, e a gente conclui isso aqui. Então, sabendo que x é maior ou igual que menos A e sabendo que x é menor do que a gente chega na conclusão D aqui, que diz que esse x tem que estar entre menos A e A. Então, se a gente sabe qual é a condição inicial do x, que no caso é essa aqui, x tem que estar entre menos A e A. Se a gente sabe dessa condição inicial e sabe quem é x, a gente pode substituir esse x aqui nessa condição inicial a fim de obter uma nova relação entre A e B, ou então em apenas A, ou então em apenas B, para ver se existe algum requisito aqui dentro da condição inicial aqui com essas letras. Então, o que eu vou fazer é isso aí. Eu vou substituir, vou até dar uma puxadinha aqui. Eu vou substituir o x que eu obtive nessa condição aqui, ó, na condição D. Então é isso que a gente vai fazer aqui na parte 2, né? E fez aqui a parte 2. A gente vai fazer aqui na parte 3 isso. Então vou fazer isso aqui, ó. Substituir x na condição D. Então, substituindo esse x na condição D, a gente primeiro vai ficar com isso aqui. Eu vou fazer por parte. Então, vou dizer aqui, primeira parte. Eu vou substituir ali, aí eu vou ficar com menos A, menor ou igual que x. Só que x pra gente é 2A raiz quadrada de B dividido por 1 mais B. Isso aqui tem que ser menor ou igual que A. Aí repare que daqui a gente consegue ver de fato que o x ele independe do valor de A. Isso significa dizer que o A tanto faz. O A pode ser qualquer valor positivo. Então a gente pode cancelar ele aqui, ó, ele aparece nos 3 lugares. A gente pode cancelar. E aí a gente chega à conclusão que menos 1 tem que ser maior ou igual que essa expressão aí, que no caso ficou 2 raiz quadrada de B. Ficou 2 raiz quadrada de B dividido por 1 mais B, que é menor ou igual a 1. E aí a gente chegou nessa desigualdade aqui. E aí eu vou ter que resolver essa desigualdade. Resolvendo essa desigualdade aqui, há de se esperar que o conjunto de solução dela seja isso aqui, ó. Então a gente vai tratar aqui agora dessa desigualdade simultânea. Isso aqui é uma desigualdade simultânea. E é como se isso aqui fosse uma função, né? Uma função em função de B e não em função de x, né? Como a gente está acostumado. É uma função em função de B e é uma função quociente, e a gente tem que descobrir para que valores de x essa função está entre menos 1 e 1. Que valores de x, não, que valores de B, né? A gente está tão acostumado com x. E agora a função está em função de B. Beleza? E para resolver uma desigualdade dessa, não é nada fácil, não é nada simples, né?
a gente vai fazer o seguinte, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Como eu sei que eu tenho garantia de que esse B ele é um número maior do que zero, é um número positivo. Se eu multiplicar os três lados aqui da desigualdade por 1 mais B, isso aí não vai mudar o sentido da desigualdade. E aí eu vou chegar numa nova desigualdade que ela vai ser escrita assim. Deixa eu puxar para cá. Aqui eu vou precisar de bastante espaço, porque para resolver essa desigualdade não é nada simples. Eu vou multiplicar ambos os lados da desigualdade aí por 1 mais B, que eu sei que B, eu estou considerando que esse B seja um número positivo, porque o enunciado deixa isso claro. Então vou ficar com menos 1 menos B menor ou igual. Repare que esse camarada vai cortar, porque o B não pode ser menos 1. A gente já discutiu isso aqui, ó. A gente discutiu em algum lugar aqui que esse B ele não poderia ser menos 1, porque se ele fosse menos 1, o X não ia existir aqui, ó. Repare que se B fosse menos 1 aqui daria 0. Então esse B em momento nenhum ele pode ser igual a menos 1. Então aqui no numerador eu vou ficar com 2 raiz quadrada de B, porque o denominador cancela. E no segundo membro, no terceiro membro, né, eu vou ficar com 1 mais B. E aí a gente se depara nessa desigualdade aqui e devemos resolver ela, né? Bom, para resolver essa desigualdade, aqui infelizmente está se tratando aqui de uma desigualdade de números irracionais. De números irracionais, e a gente tem que resolver ela aqui para... E aí, galera, a gente tem que resolver essa desigualdade simultânea. Para resolver ela é um pouco complicado, porque a gente tem aqui uma desigualdade irracional. Então aqui eu tenho nossa primeira situação, que eu vou chamar aqui esse conjunto de solução de S1. Não, vou chamar de S triângulo. E esse segundo aqui eu vou chamar de S quadrado. E aí, para obter o conjunto de solução SB, que é o que a gente quer, né? SB, que eu vou chamar aqui de SBzinho, a gente faz a interseção entre S triângulo e S quadrado. Então eu vou resolver cada caso aqui. Então aqui na segunda parte eu vou resolver a situação do triângulo. Eu vou obter aqui esse triângulo. E para obter esse triângulo, eu vou ter que estudar o sinal dessa desigualdade aí. Eu tenho que 2 raiz quadrada de B tem que ser maior ou igual que menos 1 menos B. E aí a gente se depara aqui. Numa desigualdade irracional eu ainda posso, antes de fazer isso aqui, eu ainda posso passar esse 2 dividindo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Repare que eu tenho aqui 2 raiz quadrada de B maior ou igual que menos 1 menos B. Eu ainda posso passar esse 2 aqui para o interior aqui do radicando, e eu chego à conclusão que raiz quadrada de 4B tem que ser maior ou igual que menos 1 menos B. Beleza? E aí, para resolver essa desigualdade aqui é uma desigualdade irracional do primeiro tipo, do segundo tipo, né? Eu tenho aqui a desigualdade do segundo tipo. Beleza? Se vocês não sabem identificar qual é o tipo de desigualdade, eu sugiro que vocês assistam o meu primeiro vídeo aí de equação desigualdade irracional. Tem vários vídeos lá,
tratando desse assunto. Então fica fácil vocês estudar esse tipo de assunto para resolver aí. E aí para resolver a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar essa função aqui de f de x, f de b no caso, né? E essa aqui eu vou chamar de g de b. Beleza? E a partir daí a gente está garantindo aqui que esse b ele é um número maior do que zero, mas isso aí a gente vai fazer lá no final de tudo. A gente vai levar em consideração que esse b ele é um número maior do que ou igual a zero. Por enquanto, pra gente aqui ele não é maior do que ou igual a zero. Pra gente aqui ele é qualquer b. E aí, primeiro, a gente vai fazer o seguinte: para resolver uma equação, uma desigualdade racional do segundo tipo, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que obedecer duas condições, que eu vou chamar aqui de condição A e condição B. A condição A é que f de b tem que ser maior ou igual a zero e g de b tem que ser menor do que zero. E a condição B ela vai se subdividir em duas novas condições que eu vou chamar de B1 e B2. Beleza? A B1 é que esse f de x seja maior, esse f de b, né, seja maior ou igual a zero, e g de b seja maior ou igual a zero. E elevando ambos os lados aqui ao quadrado, a gente chega à conclusão que f de b tem que ser maior ou igual a g de b ao quadrado. Aí repare o seguinte: essa condição aqui eu vou chamar de S1, essa aqui eu vou chamar de S2. E aí, fazendo a interseção entre S1 e S2, eu vou obter aqui o SA. Essa condição aqui eu vou chamar de S3. Não, repare que essa condição aqui continua sendo S1. Essa condição aqui eu vou chamar de S3. E aí, para eu achar o SB1, eu faço a interseção aqui entre S1 e S3. E essa condição aqui eu vou chamar de SB2. E aí, para eu achar o SB, eu ainda tenho que fazer uma interseção aqui, ó, um E, entre SB1 e SB2 para achar aqui o SB. Tem nada fácil de mostrar aqui. Então, fazendo essa interseção entre SB1 e SB2, eu vou achar aqui o SB. E depois eu ainda tenho que fazer uma união aqui, um OU, entre SB e SB1, para aí de fato a gente obter aqui a nossa condição S triângulo. Beleza? Então é isso que a gente quer descobrir, para que valor de B essa função essa função aqui, 2 raiz quadrada de B, é maior ou igual que esse resultado aqui. E aí, fazendo tudo isso aí, a gente vai ter que fazer, não tem pra onde correr. A gente vai fazer isso tudo aí. Então, primeiro aqui, eu vou cuidar aqui da situação A. Na situação A é o seguinte, quando é que f de x vai ser maior ou igual a zero? Bom, para resolver isso, a gente faz assim, ó. Se f de x for igual a zero, se f de x for igual a zero, isso implica dizer quem é f de x que 4b é igual a zero. Dividindo os dois lados da equação por 4, eu chego à conclusão que b é zero. Beleza? Então aqui a gente tem, na verdade, o nosso S triângulo, S1, né? Vai ser isso aqui, ó. É uma reta que corta o eixo B aqui no ponto zero. Nesse ponto essa função ela é zero. Ela é uma função crescente porque o valor de A aqui é 4. Então aqui ela é mais e aqui ela é menos.
eu estou interessado em saber quando é que ela é igual a zero, que é justamente aqui, e quando é que ela é maior do que zero, é justamente aqui. Então já obtive aqui o nosso S1. Agora aqui eu vou obter aqui o nosso S2, né? Fazer aqui o nosso S2. Isso aqui foi o... Só para deixar um pouco mais formalizado aqui, né? Isso aqui que a gente obteve foi a situação S1. Agora vamos obter aqui a situação S2. Beleza? Situação S1 e situação S2. A gente fez essa parte aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa parte aqui. Risquei aqui no lugar errado. A gente fez essa parte aqui. E agora a gente vai fazer essa parte aqui. Beleza? Agora a gente vai ver. Aqui a gente fez um momento que f de b tem que ser maior ou igual a zero. E aqui a gente vai ver um momento que g de b é menor do que zero. Beleza? Para isso a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer do mesmo jeito. A gente faz assim. Deixa eu botar a mesma cor aqui. Faz assim, ó. Se g de b for igual a zero, isso implica dizer que menos 1, repare que g de b, que menos 1 menos b vai ser zero. E aí a gente chega à conclusão que b tem que ser igual a menos 1. Beleza? E aí nosso S2 acaba sendo isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma reta que corta o eixo x, b, né? O eixo b aqui de menos 1, nesse ponto ela é zero. Repare que o b, o coeficiente angular aqui é negativo, então ela é uma reta decrescente. Então aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Repare que a gente está interessado em saber quando ela é apenas menor do que zero. Ela é menor do que zero aqui, ó. Eu não quero saber quando ela é zero, então a bolinha é aberta. E ela é menor do que zero aqui, à direita do menos 1. E aí, para obter aqui, para a gente obter aqui o nosso SA, a gente faz a interseção entre S1 e S2 e acha o SA. Então vamos lá. Eu tenho aqui aqui agora a situação A, né? Situação SA. Vou botar aqui, ó. Situação SA. Beleza? Para a gente achar o SA, a gente faz a interseção entre S1 e S2 e acha o SA. Beleza? Fazendo aqui a interseção. Eu vou obter o SA. A situação 1, eu tenho aqui o ponto 0. Eu tenho aqui o menos 1. E aí, o S1 é de 0 para a direita, incluindo o 0. E o S2 é de menos 1 para a direita, excluindo o menos 1. Bolinha aberta ali. E a interseção acaba sendo esse pedaço aqui, ó. De 0 para a direita. E no caso é o nosso SA. A gente obteve aqui o nosso SA. Agora devemos buscar aqui o nosso SB. Beleza? Então vamos fazer aqui agora a situação B. Para fazer a situação B, primeiro a gente vai fazer aqui a situação B1. Beleza? Que vai se subdividir em dois casos. A situação B1 é o seguinte, ela é bem tranquila de fazer porque a gente já sabe quem é S1 e a gente também, de um modo implícito, a gente já sabe aqui quem é o S3.
Repare que o S1 nada mais é do que aquilo que a gente não usou. Não, o S1 continua sendo o mesmo aqui, ó. É de 0 para a direita. Tá aqui o S1. Já o S3, repare aqui. O S3 é o complemento do S2. Porque o S2 a gente olhou em que momento o G de B ele é menor do que 0. E é nesse caso aqui. Agora a gente vai olhar o momento que isso aqui é maior ou igual a 0. Que no caso é essa parte aqui que não foi usada, incluindo menos 1. Então eu vou pegar aqui, ó. Marcar aqui o ponto menos 1. Vou incluir ele e pegar essa parte à esquerda aqui do menos 1. E aqui eu vou achar o SB1. O SB1 vai ser a interseção entre esses dois caras. E aí a gente acaba descobrindo que o SB1 acaba sendo um conjunto vazio. Beleza? Repare que não há interseção entre esses dois intervalos. Agora, olhando aqui a situação B2, a situação B2 é o seguinte: eu tenho que pegar f de x e dizer que f de x é maior ou igual que g de x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Quem é f de x? É f de x. F de x não, f de b, né? Eu tô tão acostumado com x que eu só quero escrever x. F de b tem que ser maior ou igual que g de b ao quadrado. Dessa forma, sendo f de b igual a 4b, então eu vou colocar aqui que 4b tem que ser maior ou igual que g de b ao quadrado. Só que g de b é quem? G de b, nesse caso, é esse resultado aqui, ó. É menos 1, menos b. Aí eu posso reescrever assim, ó. Eu posso colocar esse menos em evidência. Então vai ficar 1 mais b, só que elevado ao quadrado. E aí esse menos 1 ao quadrado não vai afetar. Então aqui eu vou ficar com 4b maior ou igual. Aí esse menos 1 ao quadrado vai virar 1 e desaparece. E aí eu vou ter no segundo membro quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar mais 2b, mais quadrado do segundo. Beleza? E aí agora, passando esse 4b para o segundo membro, eu vou ter que 0 é maior ou igual que b ao quadrado menos 2b mais 1. E isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, que b ao quadrado menos 2b mais 1 é menor ou igual que 0. E aí aqui agora temos aqui uma parábola com a cavidade voltada para cima e devemos descobrir para que valores de b essa função aqui ela é menor do que 0. Repare que se você calcular o delta aqui, delta vai ser b ao quadrado, que no caso é 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Isso aqui vai dar 0. Então nosso b vai ser igual a menos 2, que vai dar 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Como é 1, então fica 2. Então a gente tem duas possibilidades aqui para o b, né, que é o b' e b2', que vai acabar sendo igual. Então tem um 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então nesse caso, o nosso SB2, né, o SB2 vai ser o seguinte: eu tenho aqui uma parábola que corta o eixo x aqui no ponto menos 1, menos 1 não, 1. E era uma parábola com a cavidade voltada para cima. Ela é mais ou menos assim. Ela toca aqui e volta a crescer. Então ela é uma parábola que é sempre o quê? Positiva. Ela jamais será negativa. Ela é sempre positiva. Agora ela vai ser 0 justamente aqui, ó. Quando b for menos, quando b for 1. Então isso aqui é o SB. O SB é um conjunto. É um intervalo com apenas um elemento. Ou seja, é um conjunto com apenas um elemento. E aí, a gente vai ter que fazer aqui, ó,
a interseção entre SB1 e SB2 para achar o SB. Mas só que SB1 é o conjunto vazio e SB2 é o conjunto que tem apenas um elemento. Então SB acaba sendo o conjunto vazio. Então se a gente fazer aqui, obter aqui, se a gente for tentar achar aqui a situação, o SB, se eu fizer aqui a interseção entre SB1 e SB2, a fim de obter o SB, repare que o SB1 eu não vou colocar nada porque é o conjunto vazio, o SB2 é apenas o elemento 1, e aí a interseção acaba sendo o conjunto vazio. Aqui é o conjunto vazio, e aqui não é o conjunto vazio, aqui é apenas o elemento 1, e a interseção acaba sendo o conjunto vazio. Ou seja, essa parte aqui, ela não vai fornecer solução para essa desigualdade. Ou seja, a única parte que sobrou aqui foi essa. Então, se eu fizer a união entre SB e SA, eu vou achar o S triângulo aqui, que vai dar o próprio SA, porque o S triângulo é o conjunto vazio. Ou o SB é o conjunto vazio. E o SA é isso aqui. Então, se eu fizer aqui a interseção, né, a união entre SA e SB, eu vou achar o S triângulo. Então, eu vou colocar aqui SA, SB e obter o S triângulo. O SA é todo x maior ou igual a zero. Vou colocar aqui. Beleza? O SB é o conjunto vazio, não vou colocar nada. E fazendo a união, eu vou obter esse resultado aqui, ó. Esse resultado acaba sendo o nosso S triângulo. Beleza? E o S triângulo é isso aqui. É esse resultado aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Agora a gente tem que ir em busca do S quadrado, fazer tudo isso aí de novo em busca do S quadrado. Então aqui primeira parte, a segunda parte a gente viu a situação do triângulo. E a terceira parte aqui, a terceira parte, a gente vai ver a situação do quadrado. Bom, a situação do quadrado, a gente tem que resolver essa desigualdade aqui, ó. 2 raiz quadrada de b tem que ser menor ou igual que 1 mais b. Beleza? Então já vou vir para cá. Deixa eu dar mais uma puxadinha pro lado de cá. Então é isso aí que a gente tem que fazer. Da mesma forma, eu posso passar esse 2 aqui para o radicando. Então eu vou ter raiz quadrada de 4b menor ou igual que 1 mais b. E aí a gente tem aqui um problema de desigualdade. Um problema de desigualdade aqui do primeiro tipo. Beleza? E para a gente resolver uma desigualdade do primeiro tipo, a gente quebra aqui em dois casos, que eu vou chamar de caso A e caso B. A gente tem que ver a condição de que f de b tem que ser maior ou igual a zero e g de b maior ou igual a zero. E aqui a gente vai ver a condição que, repare que se eu levar ambos os lados ao quadrado, eu vou ter f de b menor ou igual que g de b ao quadrado. Beleza?
Aí para não ficar igual, eu vou chamar, isso aqui é a própria f de b, isso aqui já vou chamar de g' de b, pronto. Aqui eu vou chamar de g' de b, para diferenciar. Porque aqui agora a nossa g' de b já é o oposto, né? Então isso aqui vai ser a nossa situação A1, vamos supor, né? Aqui a nossa situação A2. E aí fazendo a interseção aqui entre A1 e A2, a gente vai obter aqui nosso SA. E isso aqui eu vou chamar de SB. E aí fazendo, tem que acontecer a primeira e acontecer a segunda, tem que acontecer A e acontecer B. A gente faz aqui a interseção, um E, entre essas duas coisas. E aí a gente obtém aqui o S quadrado. Beleza? Assim, vamos fazer aqui a situação A. Reparem que SA1 continua sendo a mesma coisa, não mudou nada, é a mesma função. Então vou botar aqui situação A1. Isso aqui a gente já fez. A gente viu que SA1 acaba sendo todos os valores de x de b, né, que começa em 0 para mais infinito. Agora, no caso, a nossa situação A2, isso aqui a gente fez o A1, situação A2, vou colocar aqui. Vai ficar assim. Eu tenho que g' de b tem que ser maior ou igual a 0. Mas quem é g' de b? G' de b é 1 mais b. 1 mais b tem que ser maior ou igual a 0. E a gente tem essa desigualdade aqui, que é uma desigualdade do primeiro grau. Então a gente faz assim. Se se 1 mais b for igual a 0, a gente chega à conclusão aqui que b é igual a menos 1. E aí o nosso SA2 acaba sendo isso aqui. Eu tenho aqui o ponto menos 1. Nesse ponto essa função é 0, é uma função crescente agora porque b, o valor de a aqui é 1. Então aqui ela é mais, aqui ela é menos. Eu estou interessado em saber quando ela é 0 e quando ela é maior do que 0, que é aqui, ó. E aí agora a gente faz a interseção entre A1 e A2 para obter o SA. Então SA1, SA2 para obter o SA. Fazendo essa interseção aqui, eu vou obter o SA. A1 todo x maior ou igual a 0. Aqui. A2 todo x maior ou igual que menos 1. Então vou botar menos 1 aqui. Tá aqui. Incluindo ele, né? E a interseção acaba sendo de 0 para a direita. Isso aqui é o SA. Agora eu tenho que olhar a situação B, né? Situação B. Para olhar a situação B, eu vou dizer que f de b tem que ser menor ou igual que g de b, g' de b ao quadrado. Dessa forma, quem é f de b? F de b é 4b. Isso aqui tem que ser menor ou igual que g de b ao quadrado. Só que g de b é 1 mais b elevado ao quadrado. Dessa forma eu tenho 4b menor ou igual que 1 mais 2b mais b2. E aí, passando esse 4b para o segundo membro, eu vou ter que b ao quadrado menos 2b mais 1 tem que ser maior ou igual que 0. E aí, se a gente for olhar o gráfico dessa função aqui,
b ao quadrado menos 2b mais 1, a gente vai se deparar naquela mesma situação que já foi discutida. Eu tenho aqui uma parábola que corta o eixo x aqui no ponto 1, é a mesma função. Ela é uma parábola com cavidade voltada para cima, corta aqui, toca no 1 e continua no menos 1 que diga, né? Porque se você for calcular aqui o b, repare aqui o delta é b ao quadrado, que no caso é 4, menos 4 vezes a, vezes c, que é 1, vai dar 0. Então b vai ser igual a menos b, vai dar 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2, então aqui vai ser 1, é 1 mesmo. Então ela é sempre positiva, ela jamais será negativa, ela é sempre positiva. E aí eu quero saber quando ela é 0, que é justamente aqui no 1, e quando ela é maior do que 0. Ó, ela é maior do que 0 aqui em todos os valores diferentes de 1. E justamente no 1 ela é igual a 0. Então isso aqui que a gente obteve é o SB. E para obter o S quadrado, a gente faz a interseção entre SA e SB. Se eu fizer aqui a interseção situação quadrado, né? Se eu fizer aqui a interseção entre SA e SB, eu vou obter o S quadrado, né? Então, obtendo já aqui esse S quadrado, situação A, eu coloquei aonde? Aqui, ó, todo x maior do que 0, incluindo 0. Aqui para quem não estiver enxergando. E a situação B é todo intervalo, incluindo 1. Todo mundo aqui, né? Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. E o S quadrado acaba sendo esse resultado aqui, que é a interseção. Isso aqui é o S quadrado. E aí, voltando aqui para o nosso início, a gente tem que fazer a interseção entre S triângulo e S quadrado para achar a condição que a gente quer, que é o SB. Repare que o S triângulo é todo x maior do que 0. Então aqui eu vou ter aqui a interseção. Eu tenho aqui S triângulo, S quadrado, e vou achar o SB, que é o que a gente deseja. Beleza? Aí eu vou ter aqui S triângulo, todo x maior do que 0. Todo x não, todo b maior do que 0. S quadrado coincide. E a interseção acaba coincidindo aqui, todo x maior do que 0. Todo x não, todo b, né, maior do que 0. Então, quando a gente vem para aqui olhar a nossa resposta, o gabarito diz que esse b tem que ser maior do que esse b tem que ser maior do que ou igual a 1. Aí eu lhe pergunto, se a gente achou o b nessas condições aqui, como é que pode ele ser maior do que ou igual a 1? Repare que isso aqui não faz coerência alguma, porque se esse b for um número que seja menor do que 1, isso aqui vai fazer coerência. Repare que isso aqui não depende de a. Então se eu fizer a igual a 5, por exemplo, a gente vai chegar aqui numa verdade. Repare que se a gente não chega na verdade. Então qualquer valor de b aqui satisfaz essa condição aqui, independente de o b ser maior, menor do que não sei o que. Então qualquer valor de b que eu colocar aqui vai satisfazer isso aqui, inclusive aquele valor de b que esteja entre 0 e 1. Até 0, se você colocar b igual a 0, vai ficar menos 1 menor do que 0, que por sua vez é menor do que 1. E isso é uma verdade. O 0 satisfaz essa condição aqui, como também satisfaz essa condição aqui, ó.
essa aqui, e como satisfaz essa condição aqui também. Essa condição aqui está satisfeita com b igual a zero. Se você colocar b igual a 1 quarto, que é menor do que 1, vai satisfazer também. Vamos ver aqui, ó. Repare, se você botar b igual a 1 quarto, eu vou ter menos 1 menor ou igual que 2 vezes a raiz de 1 quarto, que vai dar meio, dividido por 1 mais meio, mais 1 quarto. 1 mais 1 quarto é 5 quartos. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Vamos ver se isso está certo. Vamos lá. Eu tenho menos 1 menor ou igual. Esse 2 aqui cancela, não é? E aí eu fico com 1 dividido por 5 quartos menor ou igual que 1. Repare que o inverso de 5 quartos é a mesma coisa que 1 quarto, né? Vamos lá. O inverso de 1 quarto é a mesma coisa que 4 quintos. Isso aqui a gente chegou. Isso aqui é verdade. Olha se não é. O menos 1 é menor do que 4 quintos, que por sua vez é menor do que 1. Isso aqui é verdade. A gente chegou a uma verdade. Então b igual a 1 quarto satisfaz. Não entendi por que esse exercício colocou que b tem que ser maior ou igual a 1. Outra coisa que eu posso garantir aqui também é se a gente pegar um outro valor que esteja entre 0 e 1. Por exemplo, vamos pegar um valor agora mais complicado. Se eu pegar o b agora, o b igual a, vamos supor, 1 sobre 64. Repare que é um número que está entre 0 e 1. Então, se eu substituir ele, eu vou ficar com menos 1 menor ou igual que 2 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 64, que é 1 oitavo, dividido por 1 mais 1 oitavo. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Vamos ver se a gente chega na verdade. Então a gente chega aqui que menos 1 é menor ou igual. Repare que aqui eu posso cancelar, vai ficar... Não vou nem cancelar, vou deixar assim mesmo, melhor nem cancelar, que fica melhor para fazer a conta. Eu fico aqui com 2 oitavos, dividido por 9 oitavos, menor ou igual a 1. Isso implica dizer que eu posso cancelar esse 8 com esse 8, com esse 8 de baixo. Aí eu vou ficar com menos 1 menor ou igual a 2 nonos. E por sua vez é menor ou igual a 1. E repare que novamente a gente chega na verdade. E de fato, 2 nonos é maior do que menos 1 e que por sua vez é menor do que 1. E então b igual a esse valor, 1 sobre 64, satisfaz. Então o exercício errou aqui. O livro está errado quando ele botou essa condição aqui, que b tem que ser maior do que 1. O certo seria que esse b fosse maior ou igual a 0. E é isso que acontece aqui, ó. É isso que ocorre aqui na condição inicial, ó. Esse b ele tem que ser maior ou igual a 0 e não maior ou igual a 1. E repare que eu fiz questão de resolver essa desigualdade porque eu estava quebrando minha cabeça aqui por que tinha que ser maior do que 1. E eu fiz questão de fazer isso aqui, de resolver essa desigualdade toda complicada, que não é uma tarefa fácil de resolver. Cadê ela? Olha ela aqui. Eu fiz questão de resolver ela para mostrar que de fato o exercício estava errado. E a gente chegou aqui no resultado que está coincidindo ali com a resolução do exercício. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, galera, eu fiz aqui o gráfico dessas funções. Essa função aqui é aquela função que está no numerador do quociente. No caso aqui é 2. Essa aqui é que está no denominador, que diga, né? Essa daqui é a função 1 mais b, ou então b mais 1 dá no mesmo. Isso aqui é o eixo y, vamos supor aqui, né? Aqui é o eixo y. Isso aqui é o eixo b.
aqui é o eixo B. E essa função aqui é a função y igual a 1 mais b, essa de azul. Por outro lado, essa função aqui de vermelho é aquela função que está no numerador, y igual a 2 raiz quadrada de b. Note que, de fato, isso aqui está acontecendo, porque se b for 1, repare que o y vai dar 2, tá vendo? Se b for 1 aqui, o y vai dar 2. Dá para ver isso aqui facilmente. Aqui, ó, se b for 1, o y é 2. Tá vendo aqui? E de fato, se você igualar essas duas funções, você vai obter b igual a 1 como resultado. E a imagem desse resultado, de fato, é 2 para ambas as funções. E repare que essa função raiz, ela só está definida de 0 para mais infinito. Ela não se define de 0 para menos infinito, porque o b aqui ele não pode ser negativo, porque se b for negativo, a gente não vai estar dentro do contexto dos reais. E essa função, essa vermelha, ela é sempre positiva no domínio dela, que o domínio dessa função aqui, estou falando no caso dessa função, o domínio dela é domínio de b, em função de b é igual ao intervalo que vai de 0 até mais infinito, beleza? E repare que essa função ela é sempre positiva, ou seja, ela está sempre acima do eixo B, então ela jamais será uma função negativa. Por outro lado, essa função azul, que no caso é a y igual a 1 mais b, ou então b mais 1, tanto faz, ela está definida, o domínio dela é o R. O domínio dessa função aqui acaba sendo o conjunto dos números reais. D de b acaba sendo R. Ela se define para qualquer número b que você desejar, e ela está definida. Isso aqui é uma reta. Porém, como essa vermelha ela só está definida a partir do zero, quando a gente faz uma função quociente do tipo 2 raiz de b dividido por 1 mais b, que é o caso ali da situação, essa função aqui, o domínio dela acaba sendo seguido pelo menor domínio aqui das funções aqui entre o divisor, o numerador e o denominador, beleza? Então o domínio dessa função acaba sendo esse domínio aqui dessa função que está no numerador, beleza? E aí eu peguei o gráfico dessa função aqui, peguei o gráfico dela e coloquei aqui, ó, o gráfico dessa função aqui em verde. Essa função aqui, isso aqui é o eixo Y, isso aqui é o eixo B. E essa função aqui em verde é essa função aí, y igual a 2 raiz quadrada de b dividido por 1 mais b. E repare que o nosso problema era descobrir para que valores de b essa função aqui, essa função aí, estava entre menos 1 e 1. Tá vendo? Nosso objetivo era descobrir isso. Para que valores de b essa função está entre o intervalo de menos 1 a 1. E repare que eu desenhei aqui a reta y igual a 1 aqui, tá vendo? Isso aqui é a reta y igual a 1. E repare que essa função verde, ela sempre está abaixo dessa reta y igual a 1. Ela jamais será um número que seja maior do que 1. Ela nunca será maior do que 1.
Ela sempre será menor do que 1. Então, essa função, essa função aqui, ela está sempre abaixo de 1. Ou seja, ela não, jamais será maior do que 1. Não existe nenhum valor de b que substituído aqui faz com que essa função seja maior do que 1. E outra coisa, esse b, obrigatoriamente, ele tem que ser um número maior do que 0. Maior ou igual a 0. Num contexto dessa função aqui. Se ele for 0, eu vou ter aqui como resultado 0, né? Aqui, ó. E se ele for 1, eu vou ter como resultado 1 aqui, ó. Tá vendo? Repare que o numerador aqui vai dar 2 e o denominador vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a desigualdade aqui está sendo satisfeita. E repare também como essa função ela não está definida para x menor do que 0. Então, ela jamais será igual a menos 1. Beleza? O menor valor que essa função pode assumir é esse valor aqui que eu ainda não sei. É esse valor aqui, ó. O menor valor que essa função ela pode assumir é esse valor aqui. No caso, se b for 0, ela vai dar 0. É porque aqui ela, na verdade, ela tá passando justamente por aqui, ó. É porque o gráfico tá um pouco... O zoom não tá bom, mas ela tá... Cada vez que a gente se aproxima aqui do 0 pela direita, ela tende a 0 aqui, ó. Cada vez ela vai tendendo a 0, até chegar no 0. Beleza? Quanto mais você se aproxima, mais ela tende aqui a 0. E essa função é isso aí. Repare que ela não é, em hipótese alguma, maior do que 1. Repare, à medida que o b cresce, isso aqui tende a 0. Porque, repare, se b cresce, esse denominador aqui é maior do que o numerador. Se o denominador vai ser sempre maior do que o numerador, significa dizer que esse resultado está tendendo a 0 aqui, como o gráfico está mostrando aqui. Cada vez mais descendo, né? Se aproximando aqui da reta y igual a 0, tá vendo? Então, por exemplo, esse denominador sempre vai ser maior do que o numerador. Repare, se b for 9, aqui eu vou ter 10, enquanto que aqui eu vou ter 2 vezes 3, que vai dar 6. Beleza? Se b for, por exemplo, 64, aqui eu vou ter 65, enquanto que aqui eu vou ter 2 vezes 8, que vai dar 16. Então repare que cada vez que a gente aumenta o b, cada vez isso aqui se aproxima de 0. Então, para que valores de b essa função verde ela é menor do que 1? A gente vê de cara que qualquer valor de b aqui que estiver dentro desse intervalo aqui, ó, vai satisfazer essa condição aí, ó. E foi exatamente o resultado que a gente obteve resolvendo essa desigualdade. Beleza? E aí, dessa forma, a gente garante aqui que qualquer valor de b que a gente pegar aqui, contanto que esse b seja maior ou igual a 0, vai satisfazer essa desigualdade aqui. Porém, eu esqueci até de dizer ali no exercício, aqui, ó, porém, aqui, se a gente for analisar aqui o nosso exercício, ele diz que A e B, sabendo que A e B são números reais e positivos, então o B não pode assumir o valor 0. Como o B não pode assumir o valor 0, o meu erro foi igualar o B igual a 0 aqui, ó. Então eu vou corrigir aqui. Agora tá certo. Então essa função ela vai ser solução dessa equação sempre que b for maior do que 0, que é o que o enunciado diz aqui, ó. A gente cometeu erro até no início aqui, quando a gente disse que esse b aqui tinha que ser maior do que 0, mas na verdade esse b tinha que ser maior do que 0 apenas. Ele não pode ser igual a 0 porque o exercício diz que o b são números reais positivos. Beleza, gente? Então, com isso, depois de tanto trabalho, né, a gente encerra essa questão.
E de fato eu mostrei aqui para vocês que o livro ele errou quando ele disse que apenas para os valores de B maiores do que 1 satisfaz essa desigualdade aqui. Tá errado. Qualquer valor de B maior do que 0 satisfaz essa condição aqui, incluindo o 0. Mas como o exercício diz que o B é um número real positivo, então esse igual aqui sai, porque por devido à restrição do exercício. Então eu gosto de fazer meus exercícios assim. Eu sou daqueles que mata a cobra e mostra o pau. Não adianta só matar a cobra e dizer, é isso mesmo, eu não fico satisfeito com isso não. Quem consegue fazer isso, parabéns aí, mas eu não consigo não. Então, é isso. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal do Cidrocha, compartilhe aí com a galera e até a próxima.